Mojubá, eu sou Babá Cleudo e nós vamos continuando a origem, a gênese do Candomblé do Ceará, falar nos anos 80. Os anos 80 é o período que eu festejo enquanto apogeu do nascimento, é o desabrochar do Candomblé. E esse desabrochar, ele tem alguns fatores importantes. Um dos fatores importantes é que, tendo as casas já nascidas, elas começam a abrir suas portas, e para isso é importante o Leibá. O Leibá tem alguns momentos. Primeiro, é uma casa que inicia em 10 anos em torno de 100 pessoas. É uma casa que monta o primeiro afoxé, o filho de Sudã, e vai para a avenida. É uma casa em que fazia um percurso de festa do Oxalá, procissão do Oxalá, no bairro, e era reverenciado como algo em que as pessoas batiam palma e as pessoas acompanhavam. Assim como no Olubagé de agosto se ia para a avenida pedir, passar pipoca nas pessoas e pedir dinheiro para pedir esmola para a festa. O Leibá tem seu apogeu nos anos 80. Também nos anos 80, chega ao Ceará, no início dos anos 80, o seu Nilton Alegre, ou seu Nilton Loguedé, que trouxe um elemento importante ao Ceará: a alegria, a postura e a felicidade. O orgulho de se pertencer a uma religião afro-brasileira. Seu Nilton era neto de Natalina do Oxum, filha de seu Zezinho da Boa Viagem, portanto o Geis, mas ele teve penetração em todas as casas. Ele foi alguém que nos ensinou, nos deu brilho. Uma outra pessoa importante nesse período foi o pai Walter Loguedé, que nos inseriu no mercado e deixamos de ser pessoas que nos cotizavam e começamos a entender de que o nosso trabalho tinha valor de mercado. Pai Nilton deixou Dona Jussara de Assam, jogando búzio, fazendo seu trabalho, mesmo sem estar atrelado a uma roça. E vieram algumas pessoas que passaram muito interessantes nesse período. Entre elas, veio o Ogã de Salvador, seu Miguel Borracha, que nos deu o conceito de ancestralidade. Era alguém com quem você poderia ir se aconselhar, jogar búzio, conversar. Era alguém mais velho, era o avô que nós não tínhamos. Ou que, se tínhamos, não morava na Barra do Ceará como ele morava. Também foi nesse período que veio Matamba Leoalegia, um senhor da Iaçã, do Rio de Janeiro, passou nos anos 80 quase todos aqui, voltando para Teresópolis, deixou a semente da vontade de lutar. Também nos anos 80, algumas casas surgem enquanto já descendência. Nesse período nós descobrimos que nós temos hierarquia, nós descobrimos que nós temos Ogãs, Equedes. Entre essas casas tem a casa que eu nasci, o Obal Titô, que nos anos 90 se transfere para Manaus. Tem a casa da mãe Valéria, que pai Nilton abrilhanta e põe no roteiro das casas. A casa do seu Luiz da Iaçã, filho de santo, do pai Nilton, mas principalmente é um momento de visita, é um momento de regozijo. As casas de Candomblé se visitam, se reconhecem. A casa da mãe Ilza, passando por transformações, começa a se anunciar enquanto casa matriz, que juntando com Leibá, e só posteriormente, a partir de um núcleo forte, gerado já no
Jardim América, que era o núcleo da Dona Obás, que nos anos 80, 90 abre o Olorobar, mas esse núcleo já nasce forte, não só por questões íntimas, mas porque ele traz a noção de família, e é nesse período em que o Ceará passa a ser visto não apenas como momento de passagem de casas, e sim como a implantação. Nós temos a possibilidade real de ter um candomblé nosso, de passarmos a ter um candomblé do Ceará. E uma frase que fala muito desse momento é a frase de um grande pai de santo, um dos baluartes dos anos 80, até os anos 80, 90, que era seu Valdomiro, que dizia: o Ceará colocou Santo Antônio na jangada. Dizia que, ou seja, passou a reconhecer o Ceará como alguém que poderia produzir um candomblé próprio. Apesar de, respeitando as raízes, respeitando suas tradições, mas há elementos típicos do Ceará. E, no outro momento, falarei sobre os anos 90. Obrigado.